Neste vídeo, meus caros, eu quero conversar com vocês a respeito do que o STF muito provavelmente vai decidir em relação à vacinação obrigatória ou não contra o vírus chinês. Essa segunda-feira começou bem pra caramba, a gente vendo o Dória sendo investigado. Ô, glória! Quer dizer, ô, Dória! O Ministério Público investigando irregularidades em obras do governo Dória. É só para deixar um gostinho de alegria para você também que nesse final de semana tweetou, né? Fez aí seus tweets fora Dória, o Dória vai cair. A internet se encheu, estava todo mundo comemorando, querendo aí pedir a saída do ditador de calça apertada. Mas eu quero conversar com vocês sobre essa questão do STF, que é muito séria e pode influenciar diretamente na vida de 210 milhões de pessoas, os brasileiros. Nós temos aí 11 ministros togados, agora com Cássio, indicado pelo Bolsonaro, que passou no Senado, agora nós temos 11, eu não lembro exatamente o dia que ele vai tomar posse, porém nós temos aí 11 ministros que não foram eleitos pelo povo e que decidirão 4 ações relativamente à vacinação obrigatória. O ministro Lewandowski já jogou para o plenário e nós não sabemos ainda quando será votado isso pelo plenário do Supremo. Mas o fato é que no meio da pandemia, no meio de toda essa situação do desprestígio que o Supremo Tribunal Federal tem por todas as medidas ditatoriais que, no nosso entender, eles tomaram, como os inquéritos das fake news, como o inquérito dos atos antidemocráticos, como a perseguição a jornalistas, a censura, como vocês já sabem que eles fizeram. Agora, inclusive, o Alexandre de Moraes virou o relator da ação contra o Bolsonaro sobre a suposta interferência dele na Polícia Federal. E agora sim, eles vão falar sobre vacinação. O próprio Fux, que agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal, prevê judicialização de critérios para a vacina contra coronavírus. Olha o que ele disse, olha como o cara não... Olha como o cara age feito canalha. Podem escrever, haverá uma judicialização que eu acho que é necessária, que é a questão da vacinação. Não só a liberdade individual, como também os pré-requisitos para se adotar uma vacina. Ou seja, um negócio que não existe. Vocês percebem? A vacina no mundo inteiro, não existe vacina contra o Covid, pô. Não tem vacina nenhuma, nem a de Oxford, nem a vacina da China, nem a da Rússia, não existe vacina nenhuma. Nós temos uma pandemia que começaram a fazer vacina há 5 meses, a fazer as pesquisas, e agora nós temos aí que maravilha, o Supremo, que não tem um porra do médico ali, não tem um juiz ali, vão ditar regras, não, eu digo um juiz concursado, acho que só o Fux, né? Vão ditar regras sobre 210 milhões de pessoas, se elas podem ou não tomar vacina. Tem um negócio, um cabimento de uma coisa como essa? Eu acho que você compartilha da minha indignação, né? Aí as pesquisas contra a vacina mal começaram e os caras já querem decidir. O Dória diz que vai comprar, mas não significa aplicar. Eu não sei que declaração imbecil é essa do Dória. O Poder 360 fez uma matéria muito boa, colocando uma tabela sobre o tipo de doença, o início da pesquisa de vacina e quando eles concluíram a vacina. Presta atenção no tempo em que se levou para fazer as vacinas de outras doenças no mundo. Veja só a cachumba. Descobriram a doença em 45 e a vacina demorou 4 anos para ser feita. Sarampo, 10 anos. Hepatite B, 16 anos. Câncer do colo de útero, 25. Rotavirose, 33 anos. Febre, vamos ver o último item. Febre tifoide, bactéria, 105 anos. Olha o tempo que demora para fazer uma vacina e a complexidade desse negócio. Vamos ver a tabela de vacinas que não foram concluídas ainda. Veja lá, malária, tuberculose, dengue, zika, mononucleose, AIDS, todas elas ainda não foram concluídas. Há pesquisas com 140 anos, como a da malária, e não tem vacina. E a Covid, que tem 5 meses, o STF vai querer impor na sua vida. Ok. Eu não sei, sinceramente, eu vou dizer para vocês, antes de entrar nas possíveis previsões que o STF pode fazer, eu vou dizer para vocês, se esse negócio se tornar obrigatório, de algum modo ou de outro na nossa vida, só a resistência civil organizada da população, nas prefeituras ou nas assembleias de governadores ou em Brasília, não importa, vai ser um método para a gente evitar um problema como esse da obrigatoriedade de vacina, que não tem nem 4 anos de pesquisa comprobatória, que é o mínimo que aconteceu até hoje, para uma doença tão séria, tão controversa,
tão cheia de desinformações como o vírus chinês. É que fique claro aqui para quem está assistindo esse vídeo, principalmente aos censores aí do YouTube, eu não sou opositor de todas as vacinas em todos os casos, mas no mínimo nesse caso é de se levar à suspeição uma situação tão alarmante e tão maluca quanto essa. É claro que há várias controvérsias, vários problemas que ocorreram em várias outras vacinas, como já disse o Dr. Wong, o Dr. Paulo Zanotto e tantos outros doutores especialistas nessas áreas, mas agora sim, eu não estou disposto a aceitar uma vacina como essa, feita às pressas, inoculada no meu corpo com sei lá o quê, né? Não tem teste de 1 ano da vacina, quanto menos 5, 6 meses. Meus caros, antes de continuar o vídeo, deixa eu só fazer um anúncio para vocês. A gente está com promoção na livraria até o dia 1º de novembro. A promoção está sensacional. Tem vários livros que você pode comprar, como As 10 Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho, Introdução a São Tomás de Aquino, Conhecimento por Presença, que é um... tô de ponta cabeça, que é um resumo da filosofia do Olavo de Carvalho, feito pelo Ronald Robson. Tem livros sobre a Inquisição, tem livros sobre como o esquerdismo está destruindo o Ocidente, o livro negro da Nova Esquerda e por aí vai. Tem até o livro sobre maçonaria, como ela quer destruir a Igreja Católica, tem o Catecismo Romano Clássico, tá até tremendo o vídeo aí, e a História das Heresias e suas refutações. Fique ligado, os links estão na descrição. Vamos continuar o vídeo. Bom, acontece então, como eu disse para vocês, que a vacinação obrigatória será analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, define Lewandowski. O ministro Lewandowski é o relator das ações que pedem definição de regra nacional e pediu informações à Advocacia Geral da União, à Procuradoria Geral da República e à Presidência da República. A data do julgamento ainda não está definida. O fato é o seguinte, existem 4 ações rolando no Supremo Tribunal Federal até agora sobre essa questão da vacinação. 3 delas já foram analisadas pelo Lewandowski e irão ao plenário. A primeira delas é uma da Rede, do partido Rede, que está pedindo, que cobra apoio do governo federal para a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a China. Presta atenção, essa questão da vacina da Butantan não é a vacina do Butantan. O que vai acontecer, segundo as informações que nós temos, e está aí divulgada na mídia para quem quiser pesquisar, é que o Butantan vai produzir, vai montar, por assim dizer, a vacina com os insumos vindo da China. Ou seja, a China vai enviar o princípio principal da vacina, agente aí que vai supostamente deixar você imune, e aí o Butantan vai montar, vai colocar os outros componentes necessários para fazer a vacina em larga escala aqui no Brasil. Então a vacina do Butantan é a vacina da China. Ela só é montada em larga escala aqui no Brasil. Mas toda a base central da vacina, que faz vacina ser vacina, vem da China. E o Rede está pedindo nessa primeira ação que o STF obrigue o governo federal a apoiar de algum modo, não sei o que significaria isso, a produção, divulgação, aplicação, etc. dessa vacina. Sobre essa ação, eu não sei se o STF decidiria sobre a obrigatoriedade do governo. Talvez o que o STF decida é que o governo tem que apoiar todas as iniciativas de pesquisa que são, vamos dizer assim, que tem possibilidade ou coisas assim de aplicação na população. É possível que o STF decida que o governo federal não tem o poder de decidir se vai pegar uma vacina de um país ou não. Vão usar 1000 princípios ou coisas do tipo, mas para fazer com que o Brasil não negue, não tenha a possibilidade de negar a vacina chinesa. A segunda ação que está rolando lá é uma ação do PDT. Essa é a mais complicada de todas. Por quê? O PDT, vocês têm que lembrar que é Foro de São Paulo, que é China. Lembra que o PDT foi o partido que o Ciro Gomes concorreu à presidência em 2018 e perdeu, claro, mas que teve a sua candidatura apoiada pelo governo comunista chinês. Preste atenção. E também faz parte do Foro de São Paulo. O PDT é um partido complicado e está sempre fazendo essas açõezinhas para minar o governo federal e levar o Brasil mais à esquerda, levar o Brasil no processo revolucionário, como está acontecendo na Argentina, no Chile, na Bolívia e em outros países. Mas essa ação do PDT é a mais complicada porque ela tem a maior possibilidade de ser, vamos dizer assim, aprovada e definida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Pleno, pelos 11 ministros. O que o PDT pede? O PDT pede nesta ação que o STF decida, imponha que estados e municípios tenham a autonomia, o poder de definir a obrigatoriedade de vacinas. Essa ação é a mais complicada de todas, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido lá no começo de abril e agora reiterou em setembro que os estados e municípios têm
a autonomia e o poder para definir questões de isolamento, de máscara, etc., como a gente já tem visto que aconteceu em toda a pandemia. Os ditadorzinhos de municípios e governos, né? Governos estaduais. Então, é possível que, seguindo esse precedente que aconteceu, o Supremo decida favoravelmente a esta ação do PDT e dê autonomia para prefeitos e governadores imporem ou não a vacinação obrigatória. Esse é um negócio complicado, aí que eu acho que está o maior problema, e esse é o resultado mais possível da ação do Supremo Tribunal Federal. Então serão 11 tipinhos, monturos, definindo o rumo e a vida e a vacinação de 210 milhões de pessoas. Sendo que não tem vacina nenhuma até agora, e eu não sou obrigado a concordar que essa vacina montada às pressas vai ser eficaz, né? Entendeu? Eu não tenho como comprovar isso aí, né? Não tem nenhum ano de pesquisa e de testes. A terceira ação, que é uma ação boa, é uma ação que nos protege, é uma ação feita pelo pessoal do Roberto Jefferson, pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que pede que não haja obrigatoriedade. É uma ação contra a obrigatoriedade, também está no Supremo. E ainda existe uma quarta ação sobre vacina, sobre a qual o Lewandowski ainda não despachou, ou seja, ele não deu nenhuma decisão monocrática e também não mandou para o plenário, está lá ainda pairando. É o quarto processo, pedido pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, olha a porcaria, e pelo PT, pelo PSB e pelo Cidadania, que era o antigo PPS, que era o antigo Partido Comunista Brasileiro. Ou seja, o Foro de São Paulo já está com duas ações ali. Uma pelo PDT, pedindo autonomia dos estados e municípios para decidir sobre a obrigação da vacina, e a outra pelo PSOL, PCdoB, PT, PSB e Cidadania. O que essa quarta ação pede, que o Lewandowski ainda não decidiu, não despachou sobre ela? Pede que o governo federal seja obrigado a colaborar com o desenvolvimento de toda e qualquer vacina contra o Covid-19 em pesquisa no país. Ou seja, o governo tem que ajudar, não importa o quê, entendeu? Então, assim, são as quatro. Qual que é o resultado que eu acho mais possível? É o resultado do Supremo decidindo em favor da ação do PDT, dizendo que os estados e municípios têm autonomia. E ainda mais, é possível, isso aqui é uma possibilidade remota, mas existe, do tal do passe do corona, ou Corona Pass, tem muita gente chamando de passaporte do corona, etc. Que é dizer o seguinte, olha, o STF pode decidir assim, isso é menos provável, mas existe essa possibilidade. Veja, a gente não vai obrigar ninguém a tomar a vacina do corona, porém, se você não tomar, a gente vai apreender o seu passaporte. Você não pode sair do país, porque daí senão você vai contaminar e vai levar a doença para outros países. Isso é bem possível. Eles podem inserir também, se você não tomar vacina obrigatória, você pode perder o seu direito de votar, pode perder o seu direito de, sei lá, fazer várias coisas, concurso público e coisas do tipo. Criar uma obrigatoriedade branca, como é chamada. Essa questão é menos possível, mas existe a probabilidade, ainda que seja menor. E por que eu digo que a questão do PDT é importante? E eu acho que o STF vai decidir sobre ela, porque isso vai esvaziando cada vez mais o poder do governo federal e, por conseguinte, o poder do Bolsonaro. Vai tirando cada vez mais o poder dele e jogando o poder nos municípios e nos estados. O poder que antes do presidente era muito grande, da União, agora está sendo esvaziado pelo próprio Supremo, que está assumindo o poder acima do Executivo, acima do Legislativo e acima do Judiciário, como deveria ser. Ou seja, eu acho que essa análise faz sentido, não faz? Mas assim, eu não sei exatamente o que nós poderemos fazer. O que eu acho que nós devemos fazer é que se tornar obrigatória é manifestação civil, desobediência civil nas cidades e municípios. Essa vai ser a única saída no futuro. Se a Constituição diz que todo o poder emana do povo, que o exerce pelos seus representantes eleitos, ou então diretamente, vamos buscar exercer diretamente, porque nós não aceitaremos uma medida tão maluca quanto essa se o STF assim decidir. É isso, meus caros, eu agradeço todos vocês, espero que a análise faça sentido. Espalhem esse vídeo para que as pessoas comecem a se preparar para o que provavelmente está por vir, que é a vacinação obrigatória via estados e municípios e não União Federal. Então o STF vai provavelmente dizer que a Anvisa não pode fazer discriminação de vacinas, tem que verificar todas, inclusive da China, e dar autonomia para os estados e municípios, né? E vai ter que ainda, às vezes, colocar o exército para fazer esse negócio. Então prepare-se, prepare a sua família, comece a pensar nisso, essa é a minha sugestão, você segue se você quiser. Agradeço a todos, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar este vídeo, para que ele possa informar e ajudar o máximo de pessoas sobre essa questão muito, muito, muito preocupante.